Então vamos lá, todo mundo achou aí? Amém? Amém. Quem achou diz amém. Meu sonho sempre foi falar isso daqui. Então tá, vamos ler. Tá ali, beleza. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia da viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe. Disse ele aos seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois que adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros do seu filho, Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os 2 juntos, Isaque disse ao seu pai: Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e as lenhas estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os 2 continuaram a caminhar junto. Quando chegaram no lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu o altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e colocou sobre o altar em cima da lenha. Estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um cordeiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e sacrificou como holocausto, em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso, até hoje se diz: No monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não negando seu filho, seu único filho, esteja certo de que abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas no céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos de terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então, só para resumir, porque às vezes a gente está lendo um texto muito grande e a gente não presta atenção, né? Então, só resumindo. Deus foi lá e falou com Abraão: Abraão, pega o teu filho Isaque, eu quero que ele vire sacrifício e vá para a região de Moriá para sacrificar ele. Abraão, na manhã seguinte, foi lá, reuniu as coisas que ele precisava levar, pegou Isaque, pegou 2 servos e ele deu um #partiu para Moriá. Foi caminhando lá porque era um lugar meio distante e quando ele já estava chegando perto daquele lugar, ele pediu para os 2 servos ficarem, né, esperando lá. E ele continuou a caminhada com Isaque. E nessa caminhada, Isaque vai lá e pergunta, né, pai, então, cadê o cordeiro, né, que a gente vai sacrificar ali e tal? E Abraão pega e fala, né, filho, Deus ele vai prover. E eles continuam caminhando. Chegando lá, nesse lugar, Abraão monta o altar, coloca o Isaque lá em cima do altar, pega uma faca e vai dar uma apunhalada, essa é a palavra, né? Apunhalada no Isaque. E aí o anjo surge e fala: Abraão, Abraão, não toca no menino. O Abraão dá uma olhada ali para cima, para o lado, enfim. E ele vê o cordeiro que o Senhor proveu, pega o cordeiro, tira o Abraão lá de cima, mata o cordeiro, sacrifica ele. Isso, galera, Isaque, isso aí, ele mesmo. E sacrifica ele, enfim. E aí no final, de novo, o anjo aparece pela segunda vez, falando como se fosse o Senhor. E ele fala, né, que o Senhor reconheceu a obediência de Abraão e por isso que a promessa da descendência numerosa iria acontecer. Então, agora que a gente entendeu bem legal assim a história, eu quero destrinchar ela em 4 pontos importantes que a gente pode refletir, mas principalmente aprender nessa passagem. Cris, pode passar aí. Pode passar. Pode passar, Cris. Ah, tá. 4 pontos, mais um. Então, vamos para o primeiro ponto. O primeiro ponto é: Deus prova corações.
Então, parênteses, ou aspas ali, né? Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas. E se a gente parar para pensar, Isaque, ele não era um menino comum, né? Ele surgiu de uma gravidez que ela... Pode passar mais um, Cris? Ele surgiu de uma gravidez que era impossível aos olhos humanos. A Sara, ela era estéril. Ele surgiu quando os dois eles eram muito velhos, então essa gravidez nem poderia acontecer. Ele era um filho muito amado e o ponto mais importante é que ele era o filho que carregava a promessa. E eu quero que vocês parem para refletir assim, o quão precioso Isaque era, né, para os pais dele. Então, tinha todas essas coisas que eu falei, ele era um filho que era esperado, porque demorou um tempo para Sara engravidar. E o ponto principal é que ele carregava a promessa de Abraão, ali da descendência numerosa. E nesse ponto, eu quero que vocês parem para pensar, vai ser um ponto para vocês refletirem, não me respondam, né? Será que nós temos amado mais a promessa que recebemos do nosso Senhor do que o nosso Senhor? Será que temos tido um coração temente a Deus ao ponto de abrir mão das coisas que a gente mais ama aqui na Terra? Quais têm sido os nossos tesouros aqui na Terra? Até as meninas na Real Pink, semana passada eu compartilhei uma palavra sobre isso. Então, quais são os tesouros que a gente tem acumulado aqui? E onde tem estado o nosso coração? E eu quero que vocês reflitam um minutinho, imaginem o coração de vocês, imaginem uma ilustração. E pensem, o que o coração de vocês está preenchido? Está preenchido com tesouros terrenos? Ou está preenchido em obedecer ao Senhor, em amar o Senhor acima de todas as coisas? Todo mundo está pensando aí? Que bom. Então, essa é para refletir, tá bom? Pode passar, Cris. O segundo ponto. Deus dá ordem e direções e nós devemos obedecer imediatamente. Então, fala assim. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, etc, etc. Na manhã seguinte, Abraão levantou e preparou o seu jumento. E logo depois ele partiu. E é engraçado que nessa parte, se a gente parar para pensar, Abraão em nenhum momento ele discute com o Senhor do tipo, eu não vou fazer isso, ou eu vou fazer isso semana que vem, ou, não vou fazer agora. Ele basicamente escuta o Senhor dá a instrução e ele vai lá e ele obedece. Sem questionar, sem qualquer coisa, sem negociar, ele vai lá e faz aquilo que precisa ser feito. E agora trazendo para as nossas vidas, para vocês pensarem também, tá? Quantas vezes o Senhor tem pedido para a gente renunciar a alguma coisa por Ele? E renúncia no sentido de a gente abre mão para crescer e para se desenvolver no Senhor. E muitas vezes a gente mal ouve aquilo que o Senhor pede para a gente abrir mão e a gente já começa a negociar. Do tipo, não, Deus, mas isso daí, não. Eu vou abrir mão, mas essa semana eu vou continuar fazendo isso. Ou, essa semana eu vou continuar falando com aquela pessoa. E o Senhor falando, não é mais para você se relacionar com essa pessoa. E a gente fica postergando essa responsabilidade. A gente precisa aprender com Abraão de ouvir a voz do Senhor e imediatamente fazer. Não é para negociar, não é para procrastinar, não é para ficar enrolando. É falar, Deus fala, a gente obedece. Essa, pelo menos, deveria ser a nossa atitude. E eu tenho até um testemunho engraçado para contar. Eu vou perguntar para vocês, alguém aqui escuta K-pop? Eu escuto K-pop, eu sou jovem. Não? Ok, beleza. Micão, hein? Valeu, Pedrinho. E olha que engraçado, vocês vão rir, mas ok, vou ser vulnerável. Eu gosto muito de um grupo chamado BTS. Alguma ARMY aqui, não, brincadeira. E tinha uma época, acho que foi no início do ano, mais ou menos, que eu tava viciada, muito viciada. Eu acompanhava no Instagram a conta lá dos fã-clube. Se vocês me perguntassem qualquer coisa, eu sabia o que eles estavam vestindo, onde eles estavam comendo, onde eles estavam, eu sabia tudo. E o Senhor estava falando para mim, Júlia, vamos parar, querida. Tá feio. E eu Senhor, mas é só um lazer, eu só tô aqui curtindo as coisas dos caras e tal. E o Senhor, Júlia, vamos lá. Eu quero passar mais tempo contigo. E eu, Senhor, tá, a gente passa mais no final do dia. Agora eu vou acompanhar as notícias aqui. E eu ficava postergando. E aí eu lembro que nessas semanas que eu tava super viciada neles, eu escutava as minhas amigas dando testemunhos pra mim, cara, nossa, Deus falou comigo, e ele fez tal coisa, e nossa, foi incrível. E aí eu ficava nossa, mas Deus não tá falando comigo.
eu não estou vivendo isso, sabe? E o que eu quero falar para vocês é, se Deus hoje está pedindo para vocês abrirem mão de algo, abram, obedeçam, sabe? Que a gente possa aprender com a instrução, com o que Abraão fez. Só para constar, quando o Senhor pediu para eu parar de curtir essas coisas de BTS, etc, etc, eu escuto, né, galera? Eu gosto. Mas eu abri mão e eu comecei a dedicar o meu tempo ao Senhor, porque aquilo era mais prazeroso, aquilo é mais importante, aquilo vai me edificar. Então a gente tem que buscar ter essa vida também, tá bom? E vamos para o terceiro ponto. Terceiro, renunciar é confiar. Então, deixa eu ler aqui a parte para não ficar muito extenso. No terceiro dia da viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos, fiquem aqui com o jumento, etc, etc, eu vou caminhar com o rapaz. Abraão pegou a lenha, colocou nos ombros do filho, continuou caminhando com Isaac, etc, etc. Abraão... que Abraão, velho? As brasas e a lenha estão aqui. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão. Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E eu parei para pensar porque na Bíblia fala que foi no terceiro dia que eles estavam chegando próximo desse lugar. Então, Abraão teve uma caminhada longa para percorrer, né? E ele estava, eu imagino, né, opinião minha, que ele estava pensando em várias coisas, do tipo, mas por que Deus está pedindo meu filho? Mas o que eu vou contar para as pessoas depois quando eu tiver que voltar, que eu matei Isaac? Como é que essa história vai acabar, né? Eu imaginei ele com 1000 pensamentos. E se a gente parar para pensar que ele estava num momento tão delicado, de tanta pressão, imagina, ele ia matar o próprio filho, o único filho, o filho da promessa. Mas mesmo assim, nesse ambiente de pressão, nesse ambiente de tomar essa decisão, Abraão mantém uma fé estável, porque ele ainda fala assim, Deus mesmo há de prover o cordeiro. Então, no meio dessa situação totalmente problemática, enfim, Abraão permanece com a fé dele, de que o Senhor é um Deus que provê as coisas. E eu estava tentando pensar num exemplo, e foi engraçado porque em nenhum exemplo que eu achei na minha vida eu agi como Abraão. E a gente está nesse processo, né? De não ter uma fé emocional, uma fé que se move pelas circunstâncias, mas de ter uma fé firmada no Senhor. E o exemplo que eu trouxe, que eu lembrei, foi nas 2 vezes que eu fui lá para Dunamis fazer a escola missionária e fazer a escola dos Pockets, enfim. E as 2 vezes eu fiquei pensando assim, tipo, será que Deus vai prover esse dinheiro? Porque eu tinha datas para pagar esses boletos, eu não tinha o dinheiro, tipo, sei lá, eu tinha R$200 na minha carteira. E eu ficava... não tendo fé no Senhor, eu ficava, né, tipo, não, eu acho que não vai dar, e não sei o quê. E no final dava, e Deus sempre proveu mais, sempre. Tipo, eu precisava de R$3.000, eu ganhava 3.500. Eu precisava de R$2.000, eu ganhava 3.000. Sempre. Então, eu quero encorajar vocês a ter essa fé, que não se abala, independente das circunstâncias, independente de opressão, independente daquilo que está acontecendo ao nosso redor. A gente tem que buscar não ter uma fé emocional. A gente tem que buscar ter essa fé firmada no Senhor. O 4º ponto e último é a nossa obediência gera frutos. Que fala assim, pela 2ª vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse, juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não negando seu único filho, esteja certo de que abençoarei e farei seus descendentes. E se a gente parar para pensar, a obediência está totalmente ligada ao nosso amor pelo Senhor. E a gente lê aqui que Abraão, ele amava o Senhor. E ele obedeceu ao Senhor. E ele ainda no final foi recompensado. E muitas vezes a gente pensa que as nossas renúncias de hoje, elas não vão afetar o nosso futuro. E a gente tem que aprender com Abraão que tudo aquilo que a gente renuncia hoje pode abençoar gerações. E a gente tem que buscar ter essa visão, essa vida alinhada em obediência à voz do Senhor para todas as coisas, para todas as áreas da minha vida. E, caraca, foi rápido até. Já estou acabando, galera. A Bel foi mais de 10 minutos. E eu já vou chamar o pessoal do louvor para subir, porque o final aqui, eu vou deixar o Senhor fazer o que Ele quer fazer. Galera do louvor? Ou a galera do teclado aqui para fazer um instrumental aqui. Tocante de corações. E a galera do louvor não estava preparada.
Ah, sempre tá, né, Márcio? Né, Márcio? Então tá, galera. Eu quero terminar essa palavra trazendo um testemunho da minha vida, de algo que o Senhor fez no início da minha caminhada. E eu vou usar o nome dessa pessoa como Pedro. Pedro, acho que é um nome bom. Quando eu estava no ensino médio, eu comecei a namorar um menino chamado Pedro, no 2º ano. E, enfim, namoro de escola, aquela loucura. Daí no 3º ano a gente continuou namorando, muitas coisas aconteceram, etc, etc. E, enfim, o Pedro pra mim era o meu Isaac, tipo, eu amava ele com todas as minhas forças, ele era tudo que eu tinha, eu colocava ele num pedestal. Se ele pedisse qualquer coisa, eu faria por ele, naquela época, né? E aí aconteceram várias coisas no meio desse processo. Caraca! Eu fui encontrada pelo Senhor e eu tive uma oportunidade de... Mas pode ser mais down esse beat aí, galera. Não é uma coisa muito feliz que eu vou contar. Aquelas, né? Brincadeira, gente. É feliz sim, vai edificar, tá? Amém? E eu lembro que eu continuei namorando esse menino, etc, etc. A família dele me trouxe pra igreja Aba. Gente, Abel, me ajuda. Caraca, eu vou todo com o feeling do meu final. Enfim, então esse menino, a família dele me trouxe aqui pra igreja, etc, etc. E aí o que aconteceu? Teve um acampamento aqui, chamado Primeiro Amor. Quem tava no Primeiro Amor, levanta a mão. Aí, galera, raiz. E nesse acampamento foi muito engraçado, porque era um acampamento para teens, e a gente era jovem, então, se fosse para pensar, os jovens não poderiam ir para esse acampamento. E por algum motivo, óbvio, Deus, a gente acabou sendo aprovado para ir para esse acampamento, eu e o Pedro. E aí, a gente foi lá e tal, eu não conhecia ninguém, e, enfim, as meninas me enturmaram, a Rebeca fez parte dessa história. E eu lembro que esse acampamento, o tema era sobre a gente abrir mão de coisas que estavam nos afastando de Deus. E desde a época da escola eu sempre usei aliança, então andar de anel nunca me incomodava. Só que desde quando eu cheguei nesse acampamento eu sentia um desconforto com a minha aliança. E eu ficava, cara, mas que estranho, né? Tipo, eu uso tanto tempo o anel, menina, sabe? Nem tava percebendo, mas eu não entendia. E hoje eu entendo que era o Espírito Santo já falando. E aí eu lembro que teve vários cultos, várias ministrações, nosso coração foi sendo quebrantado, etc, etc. E aí teve a última pregação, que foi do pastor Tiago, eu nem conhecia ele. E aí eu lembro que eu não sabia falar com Deus, eu não sabia nada, assim, tipo, eu tava lá, eu nem sabia direito o que tava rolando. E eu lembro que eu me ajoelhei, Tiago tava pregando, e aí eu falei assim, Deus, se esse relacionamento não te agrada, que esse cara que tá aí na frente pregando venha até mim, coloque a mão na minha cabeça e comece a orar por mim. Daí eu me ajoelhei, fiz essa oração, comecei a chorar. Não, na verdade não chorei. Tiago veio na minha direção e começou a orar por mim. E aí eu comecei a chorar muito, tipo, muito, 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 muito. E é claro que Deus já estava falando de tempo antes, né, que esse relacionamento não agradava ele. E aí eu entendi naquele acampamento. E aí a gente voltou para Blumenau e eu não tive coragem de chegar no Pedro para falar, cara, então a gente vai ter que terminar e tal, porque eu era apaixonada por ele, ele foi meu primeiro amor, nossa, high school e aquela coisa. E fui falar com uma menina que estava me discipulando, eu nem sabia que eu já estava sendo discipulada. E ela falou, amiga, vamos orar e pedir para que o Pedro venha até você e aí vocês vão terminar esse relacionamento. Passou uma semana, Pedro chegou, a gente entrou no carro, eu lembro até hoje. Eu olhei para ele, ele falou assim, a gente precisa conversar. E eu falei, eu sei, a gente precisa conversar. E aí eu lembro que a gente terminou ali, né, enfim, aconteceram algumas coisas. E eu abri mão do Pedro, eu abri mão dele totalmente. Eu demorei mais ou menos 1 ano para me recuperar desse relacionamento, porque a vida que eu tinha era uma vida de casada, vamos dizer assim, eu só não era casada. E eu abri mão pelo Senhor, sabe? E foi um dos processos mais dolorosos que eu já vivenciei. E tá tudo certo hoje, tá tudo curado. Mas abrir mão, às vezes, não é tão fácil. Principalmente quando a gente é apaixonado por uma pessoa, quando a gente é apaixonado por alguma coisa. Mas no final o Senhor é tão bom, que Ele sempre nos recompensa com alguma coisa. E eu lembro que eu abri mão desse relacionamento
E muitas coisas aconteceram. Eu aceitei Jesus e meses depois eu fiz membresia, e meses depois eu me batizei, e meses depois eu já estava ativando na real, fazendo várias coisas, várias coisas. E o Senhor começou a me entregar várias promessas, e eu até esqueci de trazer meu caderninho, alguns que eu tenho. E uma das promessas que eu tinha recebido, e eu não acreditava nisso, até porque eu sempre tive muita vergonha assim, de falar em público. E o Senhor tinha me entregado uma palavra. Eu fui num culto de jovens numa outra igreja, o menino chegou até mim e falou: Deus está te falando que tu vai pregar para vários jovens. E eu não lembrava dessa promessa. E quando eu estava escrevendo esse esboço, Deus me lembrou dessa promessa. Você vai pregar para muitos jovens. Então, se eu não tivesse aberto mão daquele relacionamento, eu não estaria vivendo isso hoje. Sabe, eu não estaria tendo a oportunidade, a honra de poder compartilhar a palavra do Senhor com vocês. E eu quero falar isso para vocês também, sabe? Eu não sei quais têm sido as paixões de vocês, mas eu quero encorajar para que vocês abram o coração, que vocês entreguem isso para o Senhor totalmente, sem querer reter nada, sem querer ter o controle de nada. E eu quero compartilhar algo também que o Senhor falou comigo quando a pastora Roselém estava aqui, né? A pastora falou alguma coisa semelhante a isso daqui. Muitos querem ir mais fundo, viver algo novo, mas ainda não fizeram aquilo que Deus já pediu para ser feito. Isso foi o que ela falou no culto. E aí eu escrevendo a palavra, escrevendo esboço, o Senhor falou assim, que existem pessoas aqui que até estão fazendo o que eu estou pedindo de servir no sentido, né? Mas elas não têm renunciado distrações, por isso que elas não estão crescendo, por isso que elas não estão indo mais fundo.